Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Leandro MacTube, canal que fala de ufologia, espiritualidade e também política. Antes de eu falar o tema do vídeo de hoje, eu queria pedir a vocês, vou deixar o link aqui embaixo no canal, para entrarem lá no meu Facebook. Eu criei um novo grupo, Espiritualistas com o Brasil. A gente vai botar esse grupo para poder dar apoio, né, ao governo atual, né, mas principalmente ao Brasil. O apoio é ao Brasil. O principal foco do grupo é o Brasil, tá? Ali você vai poder colocar vídeos, hangouts, posts em geral ligado ao benefício que está sendo gerado através das redes sociais, né? Falando as verdades, ali não serão aceitos fake news, palavras de baixo calão e coisas mais. Ali a gente vai criar debates, hangouts e enquetes dentro do grupo para poder criar uma força-tarefa espiritualizada, vamos chamar assim, né? Porque o foco do canal, apesar de ter pessoas que já me acompanham, que não são diretamente ligados à espiritualidade, mas têm consciência do bem que essas pessoas podem fazer através da sua influência e a sua consciência, eu achei importante tirar um pouco o foco do grupo MacTube Cósmico, deixar ele para a parte mais ufológica e criar esse grupo para poder a gente não é que misturar as coisas, porque uma coisa está atrelada à outra, mas botar o foco mais específico nas coisas benéficas e desmistificar também algumas falácias que está de encontro, inclusive é o foco do vídeo de hoje, né? Então, e dando continuidade, eu queria falar um pouco sobre a questão da polarização e dos governos ocultos, né? Muito tempo que eu não falo sobre os governos ocultos, que estão implantados desde os primórdios das civilizações aqui no planeta Terra, né? Criado por massas de entidades negativas que têm um acesso entre as dimensões mais baixas e a nossa realidade, né? E ali sempre tramando de alguma forma o atraso da civilização terrestre. E isso acontece há muito tempo. E o interesse deles é continuar fazendo essa divisão de interesses do caso das almas encarnadas aqui. Nós estamos prestes à porta da data limite, que foi o conselho que aconteceu há cerca de 50 anos atrás, dos mestres anciões, que foi canalizado pelo nosso amado Chico Xavier, onde trouxe esse período de resgate para que a civilização pudesse tomar um novo curso. Tudo caminhou e caminha para que isso aconteça, sendo que a polarização foi tão grande, criada por essas massas de manobra e pelo governo oculto, que até as pessoas que estão focadas, às vezes, no lado positivo dessa engrenagem, estão se deixando levar de uma forma um pouco inconsciente, porque está se perdendo um pouco da noção e do senso, que mesmo aqueles que não concordam conosco, eu me incluo nessa também, não estou dizendo que eu sou isento de qualquer opinião que também talvez tenha sido um pouco radical, não tenhamos realmente a lucidez de entender como funciona essa engrenagem. Por mais que muitos tenham optado por um lado, no caso, o caso que eu quero dizer da política em relação à situação do governo atual, por exemplo, aqui no Brasil, perderam esse feeling de saber que assim, a gente tem que apoiar, mas a gente também não tem que descriminalizar, aliás, não temos que criminalizar aqueles que estão contra o governo atual, e sim usarmos o argumento e mostrarmos com provas e com exemplos que o que está sendo feito em relação ao apoio de agora é algo que faz parte apenas de um ponto dessa engrenagem. Por quê? Esse governo, por exemplo, não acredito que seja um mar de flores. Inclusive, convido a vocês a assistirem um vídeo que eu coloquei, eu recomendo muito mesmo, que é Linhas Temporais Haddad versus Bolsonaro, onde eu fiz uma perspectiva de futuros dentro de uma projeção astral que eu tive no ano passado, aonde se o Haddad ganhasse, teria uma consequência, e se o Bolsonaro ganhasse, teria outra consequência. Você assistiu o vídeo que é do ano passado, você vai ver que está caminhando muito para o que eu previ dentro do que eu assisti dentro das máquinas de tecnologia astral, tá? Não tenho acesso direto com essas máquinas, mas quando for levado lá, faço questão de ver
a engrenagem como está sendo feita. E o que me foi passado nas últimas semanas foi que eu, entre outros, perderam um pouco o foco, porque essa batalha ela se acirrou muito no ano passado devido a essa divisão política, os escândalos que ocorreram. Agora tem mais uma dessas manipulações em relação ao vazamento das informações do Intercept, né? E já estão desvendando aqui esse Glenn, né? Glenn Greenwald, não sei o nome dele certo, vai desmascarar o Dallagnol, e ele ao mesmo tempo está se enrolando porque já pegaram ele com pessoas ligadas ao governo russo e outras pessoas que são parte dessa engrenagem também do governo oculto, que está controlado por magos negros, que está controlado pelas máquinas que estão no umbral, atrasando o esvaziamento do mesmo. E a gente aqui perdeu um pouco o foco, porque está naquela guerrinha. Eu sou Bolsonaro, eu sou PT, Lula livre. Inclusive eu vi até uma entrevista do Lula, não sei como é que ele conseguiu, aliás, sei, né, foi o ministro Lewandowski que autorizou essa entrevista, foi até o Juca Kfouri e um outro repórter que era da ESPN, José Trajano, que são totalmente parciais em relação ao que pensam. Mas eu também já fui parcial, muitas vezes não posso julgar. E assisti 2 horas e pouca de entrevista lá com o Lula na Polícia Federal. Muitas das coisas ali eu até concordei com o Lula, mas muitas outras não me convenceu que ele é inocente e que ele seria o melhor para o Brasil, que foi golpe, nada disso do que ele disse lá me convenceu. Sendo que dentro desse vídeo do Lula, me deu esse estalo para gravar esse vídeo, porque ele, a princípio, na minha concepção, ele era parceiro da Globo, até ele falando que tinha contato com os Marinhos, com outras emissoras de TV, e eu fui associando os fatos que vem acontecendo nos últimos dias, que primeiro, vou ver se eu consigo fazer essa cronologia aqui que eu não fiz pauta. Eu recebi um vídeo de um dos advogados do Adélio Bispo, né, que estava sendo entrevistado por uma repórter lá de Minas, perguntando quem tinha financiado esses advogados. E ele foi, em uma das frases, disse assim, foi emissoras de TV. Eu logo, na hora que assisti aquilo ali, supus que pudesse ser a Rede Globo. Porque todo mundo está contra a Rede Globo por N motivos. Temos motivos para criticar a Rede Globo de televisão e outras empresas associadas ao grupo. E passou essa semana, veio esse lance do vazamento e a Globo deu uma baixada na bola. Depois ela fez no Fantástico uma reportagem que me espantou, porque ela não acusou o Sérgio Moro de nenhum tipo de crime, né? Colocou realmente os fatos como foram colocados. E nisso, na sexta-feira, o próprio Lula, que eu estava falando do Lula aqui, ele criticou muito a Globo, porque ele diz que a Globo está afiliada ao Bolsonaro, sendo que sabemos que a Globo está contra o Bolsonaro. E o Lula não sabe o porquê a Globo não quis entrevistá-lo. Aí eu fui ligando uma coisa com a outra. Se o Bolsonaro é contra a Globo e o Lula está falando da Globo e o advogado falou que poderia ser a Globo, mas a Globo ao mesmo tempo já deu várias pancadas no Bolsonaro e também colocou explicitamente as manifestações que ocorreram em 2013, 2014, 2015 contra o governo que estava na época, que era da Dilma Rousseff, eu falei assim, caramba, qual é o papel do PT, que a meu ver é uma organização criminosa, a do governo atual, que é de direita, mas também está dando alguns moles em relação à comunicação com a população, ao meu ver, e ao mesmo tempo a Rede Globo, ela está sendo assim, imparcial, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, ela está sendo tá me fugindo a palavra aqui, é como se ela fosse aquela peça da engrenagem para o governo oculto colocar essa agenda inconsciente para o funcionamento. Aí, nessa ficha, nesse estalo que me deu, eu falei assim, lógico, eu estou me focando nas polarizações, tanto de direita quanto de esquerda, e a mídia é mais forte que a Globo. Mas quem está por trás disso daí? São os senhores do mundo. São as pessoas que fazem realmente a doença ser algo que não é do interesse das grandes corporações ser dissipada. São o monopólio financeiro dos banqueiros
que estava ligado ao governo anterior e à própria Rede Globo. Está ligado às religiões que também são manipuladas por essas entidades. Muitas das religiões, eu já falei aqui inúmeras vezes, que muitas dessas religiões que viraram seitas ligados ao poder financeiro se deturparam em relação à palavra dita de Deus, né? O cristianismo ali ao pé da letra, né? Porque estão vendendo agora, como aconteceu no século passado com a Igreja Católica, estão vendendo o terreno no céu, né? E ao mesmo tempo a religião está ligada com o governo atual, né? A bancada evangélica está dando apoio, nada contra os evangélicos, eu estou dizendo aqui dentro do que eu tenho entendimento, porque vivi anos dentro da igreja evangélica. Mas não estou falando só da igreja evangélica, estou falando de outros segmentos também que usam a religião para deturpar a informação e enganar em certa parte a grande população. E na parte ligada também ao governo oculto, a esquerda, com esse movimento de popularismo, sensacionalismo, esse falso socialismo, né? Falso socialismo não, porque o socialismo não deu certo em lugar nenhum e não seria aqui no Brasil que daria certo. Apesar de muitos acharem que, mas na época do Lula eu tinha emprego, eu consegui comprar um carro, financei uma televisão, tenho celular e tal, mas isso hoje em dia a gente está pagando a conta. Uma hora isso é dar M, e está dando M. E em relação à Rede Globo e as outras mídias que estão aí soltando fake news, né, dentro da Folha de São Paulo, dentro de Facebook, boicotando muitos canais, como até o meu, que faço live falando de política na internet, e daqui a pouco derrubam, dizem que o meu vídeo não é adequado, desmonetizam meu vídeo no canal, e na verdade tudo isso tá para abafar essa transição planetária que a gente está falando há muito tempo. Está chegando aqui a data limite, dia 20 agora de junho, a fazer 50 anos desse concílio que ocorreu entre os mestres anciões para poder dar um novo passo em relação à transição planetária. A conclusão que eu chego disso tudo é que a gente tem que ter um foco mais, principalmente você que é espiritualista, dentro da engrenagem, desse mecanismo. Por quê? Até quem está na situação que é dita de direita, está um confrontando as vertentes do outro. Né, os olavistas, os fabianistas, os todosistas da direita estão um degladiando o outro, e pessoas, poxa, mas o Flávio do Bolsonaro, ele tá com laranja, cadê o Queiroz, né? Cadê o Queiroz? O pessoal sempre usa essa. Aí do outro lado lá o pessoal do Lula livre, foi golpe, fascistas. Aí você para pensar, por que a gente não cria um debate lúcido, tanto dentro da espiritualidade, quanto dentro das pessoas que são céticas, são ateias em relação a isso, para poder realmente buscar o interesse do que mais vale, que é a soberania do nosso país e o futuro espiritual das nossas crianças, dos jovens que precisam que hoje essa elucidação seja colocada realmente em pauta e também seja colocada em prática. Todos os ensinamentos foram passados pelos mestres. As pessoas estão muito desconectadas em relação ao falar e ao fazer. Né? Tem gente que fica isenta porque diz, eu não meto com política, porque eu não dependo de política para viver, eu estou em outra vibe transcendental. Baboseira, a não ser aquela pessoa que seja nascida em berço de ouro e quer viver uma ilusão dentro da própria espiritualidade, por exemplo. Se você não tiver empatia com o próximo, você não pode dizer que é uma pessoa espiritualizada que está passando pela transição. Já falei aqui inúmeras vezes que nós somos parte de uma coisa só. Nós somos o todo. E com as diferenças ainda mais. Porque a gente tem que observar o ponto de vista daquelas pessoas que estão questionando o seu posicionamento e saber o porquê ela está falando aquilo ali. E você ter a sua convicção e colocar em prática tudo aquilo que for passado para você em relação ao benefício do nosso governo, benefício do nosso país, das pessoas em primeiro lugar, que necessitam que essa mudança, essa consciência seja colocado realmente em prática. Por que em prática? Não adianta ficarmos só polarizando. Nós temos que focar nos benefícios, não levar polêmicas adiante desnecessárias. Logicamente, eu não estou dizendo aqui que tem que passar a mão na cabeça de político, de ministro, de seja lá quem for. Sendo que não podemos abaixar a vibração com inverdades que está sendo implantada para poder continuar colocando um do lado, um do outro, que isso aqui, nada mais, nada menos, está acontecendo como a época de povos medievais, né? É o povo xiita, aliás, os eremitas, sei lá,
botar os hebreus contra os cananeus, os celtas contra os nórdicos. A gente está separando o branco do preto, o gay do hétero. E na verdade somos todos um, todos somos filhos de Deus, somos filhos do todo, né? Ah, mas aquela pessoa é idiota porque ela não enxerga. Deixa ela ser idiota. Você pode chamar uma pessoa de idiota, de burra, você vai mostrar ela com exemplos que ela está errada. E aqui pro meu lado, da posição atualmente de direita do meu canal, de todo o meu trabalho, eu não queria ver essa separação também do nosso foco, que no caso seria agora apoiar esse governo para que dê certo de uma forma ou de outra. De outra que eu digo assim, ou vai dar certo, ou olha, eu tenho que dar certo ou vai dar certo. Não temos que esperar mais 4 anos, 8 anos para que isso comece de novo, essa nova rivalidade. Não estou querendo ser aqui inocente, leviano e dizer que isso vai acabar de um dia para o outro. Não. Mas quem está por trás, tá agora nesse momento, tranquilo. Porque os planos estão funcionando. Essa divisão não está acontecendo só aqui no país, não. Está acontecendo no mundo todo. Sempre aconteceu, sim. Sendo que a transição planetária está implantada. Muitas informações, dentro até do advento da tecnologia, está aqui.